Boa tarde a todos. Espero que vocês consigam me ouvir bem. Meu nome é Marcos Severo, eu sou professor e pesquisador do programa de administração da Universidade Federal de Goiás, PGADM, sou professor do mestrado e doutorado, pesquisador da área de marketing. O nome desse workshop é IA e Marketing de Mãos Dadas. Bom, espero que... Não sei se tem alguém do apoio aí na sala do SEMEAD para saber quantas pessoas me acompanham, para eu ter uma ideia de quão interativo pode ser essa sessão, mas o que eu vou fazer? Como eu não acho que eu não vou ter esse retorno, tem um pessoal aqui na sala, eu já percebi, eu fiz uma instrução pessoal para fazer o download do software da base de dados, mas eu não tenho certeza se isso foi passado para vocês adequadamente. Então, e eu já imaginava que isso pudesse acontecer, então eu vou orientar de uma forma mais positiva, tá bom? Eu peço para quem estiver acompanhando aqui pela sala, se puder, abrir a câmera, até para a gente interagir melhor, e podem me interromper à vontade, e eu acho que a ideia é mostrar como é que a IA pode ser utilizada no processo de vendas por meio de uma pesquisa empírica que foi publicada num periódico internacional. O grupo de pesquisa que eu participo também desenvolveu uma pesquisa, ela está em fase de revisão, está no segundo round, e se houver tempo, eu vou falar rapidamente sobre essa pesquisa também. Além disso, eu pedi para o pessoal de disponibilizar para vocês os dados da primeira pesquisa que eu vou mostrar, porque aí vocês têm acesso a uma base de dados real que analisa, né, o efeito da inteligência artificial no comportamento do consumidor, tá bom? E nas variáveis de desempenho. Então, esses são os meus contatos, esse é o link direto para ter contato comigo, enfim, meu e-mail. Quem eventualmente quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Eu vou pular direto para a segunda parte. Então, me digam vocês receberam esse texto? Professor, não recebi este texto. Ah, Lá está só o link para baixar, tá bom, para não tem fazer o problema. download do, Ah, do programa. tudo bem, estou preparado, sem problema, tá bom? Bom, essa é uma pesquisa que foi publicada no Marketing Science, eu vou falar sobre ela, vou mostrar o que foi feito, deixa eu até abrir o apêndice aqui, vou conectar ela com uma pesquisa que a gente fez, né? Enfim, vocês podem tirar dúvidas à vontade. Eu vou reforçar o pedido para encaminhar para os inscritos esse material, é um material relevante. Essa pesquisa foi publicada no Marketing Science, que é um importante periódico da área de marketing no mundo, periódico internacional. Esses pesquisadores fizeram basicamente o seguinte: eles testaram a efetividade da IA num processo de vendas estruturado, desenvolveram uma parceria com uma instituição bancária chinesa, em que eles tiveram acesso à base de dados dos clientes e pegaram os vendedores da instituição bancária, dividiram em dois grupos, os vendedores que faziam ligação, né, de vendas estruturadas. Pegou o desempenho desses vendedores, ordenou os vendedores do melhor para o pior, tá? Os 20% piores, eles designaram para o grupo 1, os 20% melhores em termos de desempenho designaram para o grupo 2. Tá? E eles testaram a performance desses vendedores individuais com uma inteligência artificial treinada. Então, eles sintetizaram uma voz humana com voz feminina, e essa voz humana ia utilizar um roteiro de vendas para a renovação de empréstimo, porque era uma instituição bancária, e aí eles mudaram a forma de apresentação da inteligência artificial
a depender da pessoa que recebia a ligação. Então, o desenho experimental é um desenho experimental de 6 grupos. Eu não sei se vocês são mestres, doutores, professores, pesquisadores. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre desenho experimental, vocês me falam, tá bom? Então, o que acontece, basicamente, é o seguinte: eles tinham 6 grupos experimentais. Então, imagine que você é cliente dessa instituição bancária e você tem um empréstimo e você está no último mês para a renovação do empréstimo bancário, tá bom? Então, você estaria elegível para receber uma ligação de vendas, cujo objetivo seria renovar o empréstimo bancário. E você poderia receber essa ligação de um desses 6 grupos. Os 2 primeiros grupos seriam vendedores humanos, tá bom? Só que o primeiro grupo seriam, que vamos dizer assim, os piores vendedores em termos de desempenho dessa instituição bancária. São chamados underdogs. Tá? O grupo 2 seria o que se diria dos melhores vendedores dessa instituição bancária, que são os chamados proficient agents, os agentes proficientes. Tá bom? Do grupo 3 até o grupo 6, foi uma IA que fez a ligação. Tá bom? Qual que é a diferença entre entre os grupos 3, 4, 5 e 6? O grupo 3, a IA não se identificava como IA. Ia passar por todo o processo de venda, de ligação de vendas, de oferta, de renovação de empréstimo, sem se identificar como inteligência artificial. Está aqui, ó, without disclosure. O grupo 4, a inteligência artificial, iria se identificar como inteligência artificial antes da conversa de vendas. O grupo 5, a inteligência artificial ia se identificar após a conversa de vendas. E o grupo 6, após a decisão do cliente. Tá bom? Então, como que era a conversa de vendas e como que era o roteiro? O roteiro era basicamente assim, eu peguei o material do apêndice, tá bom? Então, lembrando, pessoal, que, número 1, isso é um contexto de vendas estruturadas. O que é uma venda estruturada? Você deve ter recebido esse tipo de ligação, tá? Recebe uma ligação, tudo bem, qual é o seu nome? Estou aqui para vender tal coisa. Então, eram vendas estruturadas de clientes que já eram clientes da instituição bancária, que já tinham um empréstimo com a instituição bancária e estavam no último mês para renovação. Estavam propensos a renovar. Tá bom? Então, os clientes recebiam uma ligação e aí a pessoa ou a inteligência artificial se identificava, né? Identificava como agente de serviço, fazia um elogio sobre o histórico de pagamento desse cliente e oferecia um deal promocional para renovar o empréstimo. E aí a pessoa tinha a opção de falar sim ou não. Se ela falasse sim, tudo bem. Tá? Ia entrar no fluxo normal de renovação do empréstimo. Então, o agente de serviço humano ou inteligência artificial ia perguntar se tinha havido alguma mudança na informação de emprego, nos dados demográficos, ia perguntar quanto essa pessoa tinha de balanço no cartão de crédito e depois ia finalizar a ligação agradecendo. Agora, se a pessoa falasse não, esse agente de vendas, que pode ser um indivíduo ou uma inteligência artificial, um ser humano ou uma inteligência artificial iria utilizar de estratégia de remediação. Então, por exemplo, a primeira estratégia ia destacar os termos promocionais especiais e falar que eles só eram válidos por 24 horas. E aí a pessoa poderia aceitar ou não aceitar. Se a pessoa negasse, né, ele ia oferecer a segunda estratégia de remediação, né, sugerir aos consumidores compreender um pouco mais dos detalhes da promoção. Se a pessoa falasse não, ia encerrar a ligação. Tá? Então, assim, esse é o desenho experimental. E aí, uma pesquisa experimental é como uma pesquisa de medicamento.
correto? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um grupo de pessoas com febre e eu quero testar a efetividade de um medicamento. Então, eu vou pegar esse grupo de pessoas com febre, eu vou sorteá-los. Imagina, eu vou colocar eles dentro de um pote, assim, por dizer. Sorteá-los. O indivíduo 1 eu vou colocar para a condição controle. O indivíduo 2 para a condição de tratamento. 3, controle. 4, tratamento. Assim sucessivamente. Tá? Na condição de tratamento, eu vou testar o medicamento para febre. Eu vou medir a temperatura de todos eles antes. Beleza? Vou dar o medicamento para o pessoal do grupo de tratamento e vou medir a temperatura deles depois. No grupo de controle, eu vou falar que eu vou estar dando medicamento, só que eu não vou estar dando medicamento. Eu vou estar dando uma farinha, chamada de placebo. Tudo bem? Como é que a estatística entra na história? Eu vou comparar a média de temperatura desses grupos antes e depois. E, por exemplo, imagina isso aqui. Se a galera que estava com febre aqui, né? Essa galera, se num segundo momento, depois de tomar o remédio, a média de temperatura desse povo caiu, e esses grupos são estatisticamente iguais, eu posso dizer que isso foi atribuído muito provavelmente por função do remédio. Ou seja, o remédio foi efetivo em reduzir a febre. Essa é uma lógica do experimento. Tá? Só que eu tenho que garantir que os grupos são iguais. Se os grupos forem diferentes, eu posso estar cometendo algum erro. Correto? Por exemplo, se esse grupo daqui, esse grupo, perdão, que tomou o medicamento, vamos supor que o medicamento é efetivo. Esse grupo aqui tem mais idoso do que esse grupo aqui. E idoso, naturalmente, tem uma média de temperatura mais alta. Então, por exemplo, se o efeito do remédio seria esse daqui, numa situação em que os grupos eram iguais, só que eu estou falando de idoso, essa média vai estar um pouco mais alta, então o efeito do medicamento vai ser menor do que deveria, porque houve um erro no balanceamento das amostras. Essa é a lógica experimental. Por isso que a randomização aleatória, ela estabelece a divisão dos indivíduos em grupos. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Estou vendo aí a Carolina e o Guilherme estão acompanhando aqui com a câmera aberta. Está tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem. Então, beleza. Então, teve gente que respondeu no chat aí. Beleza, Gabriela. Então, esse é o desenho experimental. Eram 6 grupos. Aí, imagina o seguinte, eu tenho os clientes dessa instituição bancária, que é uma instituição bancária da China, acho que tem mais de, se eu não me engano, 25 mil clientes, tá? E aí eles basicamente sorteavam as pessoas, tá, que estavam propensas a renovar o empréstimo. Sorteia essa pessoa, vai receber uma ligação do grupo 1. O grupo 1 são vendedores mal treinados, humanos. Tá? Aí sorteia a pessoa número 2, vai receber uma ligação do grupo 2, que são vendedores bem treinados, por assim dizer. Grupo 3, IA, que não se identifica como IA, e assim sucessivamente, tá bom? Eles já tinham alguns dados da base de dados desses clientes. Quais dados? Então, vou voltar aqui para mostrar as variáveis aqui para vocês. Então, eles tinham a informação do gênero do indivíduo, se era o indivíduo do gênero masculino ou gênero feminino. Ok? Da idade do indivíduo, que é uma informação quantitativa discreta, do nível educacional do indivíduo, que é uma variável categórica, tá bom? De 4 níveis. Então, ensino médio ou abaixo, high school, junior college, assim sucessivamente. Eles tinham a informação do número de cartão de créditos que esses indivíduos tinham. Isso é uma informação importante, porque talvez quanto mais número de cartão de crédito, mais propenso esse indivíduo a renovar o empréstimo, né? Quantidade de vezes que esse indivíduo entrou em contato com o banco para perguntar sobre empréstimo nos últimos 30 dias, quantidade, montante de empréstimo que esse indivíduo tinha com o banco, gasto no cartão de crédito nos últimos 30 dias e gasto online, quanto foi gasto online por esses indivíduos nos últimos 30 dias. Correto? Beleza? E aí as pessoas recebiam uma ligação e o trabalho dos pesquisadores era mensurar
a resposta do indivíduo. Tá? E quais são as variáveis, basicamente, de resposta? Se ele renovou ou não o empréstimo, o tempo da ligação em segundo, tá? E se ele renovou ou não o empréstimo. Se ele renovou ou não o empréstimo, desculpa, tempo em segundos, e se ele desligou o telefone, né, no meio da ligação. Se ele aguardou até o final ou se essa foi uma ligação que a pessoa atendeu e ela foi lá e desligou. Okay? Então, eles monitoraram isso. E essas 3 variáveis comportamentais são as variáveis mais importantes aí da pesquisa, porque são as variáveis de output. Eu posso comparar isso condicionado, né, às diferentes características dos grupos que fizeram as ligações. Tá? Então, aqui eu tenho algumas taxas de desligamento que deixam um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer e qual que é a implicação disso. Então, eles tinham as informações se pessoas desligaram ou não a ligação. Tá? Então, por exemplo, no grupo 1, 0% das 1.000 pessoas que atenderam a ligação desligou a ligação. No grupo 2, 0%. No grupo 3, 0%. No grupo 4, 563 pessoas das 1.000 pessoas, ou 56,3%, desligou o telefone antes de acabar a ligação. Vocês se lembram qual é o grupo 4? Avisou que era IA antes da conversa. Exatamente. Então, para aquelas pessoas que receberam a ligação da IA, em que a IA se identificou como IA antes da conversa de vendas, mais da metade desligou a ligação, desligou o telefone. Tá? O grupo 5, a IA se identificava depois da conversa, 4,5% das pessoas desligou. E o grupo 6, 0%. Então, daqui a pouco eu vou voltar falar sobre os resultados, mas vamos ver como é que era o roteiro. Tá? O roteiro é um roteiro fixo, o roteiro tem que ser igual para todos os grupos. Então, uma pesquisa experimental. Né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, está em chinês e em inglês, tá? Mas aqui está aqui, ó, apêndice B, exemplo, transcrição, né, do áudio, né, dos 6 tratamentos. Então, aqui, ó, exemplo de áudio para o humano agente underdog, ou seja, esse aqui é o grupo 1. Tá? Então, aqui, ó, como é que era a ligação? Prezado consumidor, eu sou o agente de serviço da companhia XYZ. Em função do seu bom histórico de pagamento do seu empréstimo, nós estamos oferecendo uma promoção limitada de 24 horas para estender a sua aplicação de empréstimo, tá? Com algumas características. O mesmo montante de empréstimo, as mesmas taxas e as mesmas parcelas de pagamento. Você está interessado? Esse era o roteiro de venda. Tá? A pessoa falava que sim, falava que não, aí alguém perguntava sobre detalhes promocionais, etc. e tal. Só que qual que é a diferença? Lá no grupo 4, que o grupo que a IA se identifica como IA antes da conversa de vendas, o que acontece? Ela fala assim, prezado consumidor, eu sou o agente de inteligência artificial da empresa XYZ. Então, antes da conversa, a IA se identifica como IA. Tá? Aparentemente, acontece alguma coisa que mais de 50% das pessoas desligam o telefone. Depois eles vão explicar por quê essas pessoas desligam o telefone. Tá bom? No caso da IA, que se identifica como IA depois da conversa, acontece toda a conversa de vendas aqui, e lá no fim, ó, deixa eu descer aqui, ó, bem aqui, ó, e aqui no fim, ó, então o rapaz fala assim, olha, eu tenho tanto, né, enfim, de cartão de crédito, aí a IA fala assim, tudo bem, eu sou
o chatbot de IA da companhia XYZ. Acabou de se revelar como IA depois da conversa de venda. Tá bom? E a IA também pode se identificar como IA depois da decisão que está mais aqui embaixo. Então, esses são 6 grupos experimentais. Aparentemente, a forma, quando a IA se identifica como inteligência artificial, faz com que existe alguma coisa, né? Que faz com que essas pessoas desliguem o telefone. Alguma coisa acontece em termos comportamentais que faz com que as pessoas desliguem o telefone. Tudo bem até agora? Tudo bem. Então, assim, antes de efetivamente falar dos modelos estatísticos, acho que vale a pena mostrar como é que a pesquisa foi feita de fato, em que eles fizeram um teste para saber se esses grupos eram iguais. Porque numa pesquisa experimental, eu preciso garantir que os grupos sejam estatisticamente iguais. Como assim? Que as pessoas que receberam a ligação nos 6 grupos, elas são iguais em todas as características. A única coisa que vai variar, a única coisa, é a forma como o agente de serviço é apresentado para ela. No grupo 1, agente de serviço abaixo da média, no grupo 2, acima da média, do grupo 3 ao grupo 6, formas diferentes de IA. Então, bem aqui na tabela 2 do artigo, eles fazem o que se chama de checagem de randomização. Então, eles fazem testes de hipótese para garantir que esses grupos são estatisticamente iguais. Por exemplo, vou pegar o número de cartões de crédito. Isso daqui é a média de número de cartão de crédito por grupo. Então, por exemplo, a média de números de cartão de crédito para underdogs é 1,247. A média de cartões de crédito para trabalhadores proficientes, 1,287, assim sucessivamente. E aí eles vão fazer um teste de hipótese para saber se essas médias aqui são estatisticamente iguais ou estatisticamente diferentes. Isso é um teste F. Vocês devem ter tido aula de estatística, né, básica ou estatística aplicada, certo? Então, esse daqui é um teste F. Bem aqui, essa daqui é a estatística de teste e esse daqui é o p-valor. Então, eu vou passar rapidamente, né, nessas características, só para vocês lembrarem. Então, assim, aqui eu tenho uma hipótese nula, que é nada está acontecendo. Então, assim, os 6 grupos possuem médias iguais de cartões de crédito. E a hipótese alternativa, há ao menos um dos 6 grupos com média de cartões de crédito diferentes das demais. São teste F. Eu estou comparando médias de mais de 2 grupos. Tá bom? Se o p-valor for menor do que 0,05, eu vou rejeitar a hipótese nula em favor da hipótese alternativa e vou chegar à conclusão de que pelo menos um dos grupos tem média diferente das demais. Agora é o seguinte, eu espero que não tenha. Por que eu espero que não tenha? Porque aí você prova para o leitor que o balanceamento foi bem feito. Imagine o seguinte, imagina que esse grupo aqui, que recebe a ligação da IA, que se identifica como IA antes da conversa de vendas, ou seja, pessoas mais propensas a desligar, né, o telefone e tal. Imagina que esse grupo aqui tem um número de cartão de crédito maior do que os outros, bem maior. Fosse, sei lá, 4, aqui a média. Então, o fato da pessoa ter mais cartão de crédito aumenta a probabilidade dela gastar mais. Se essa pessoa já tem empréstimo, né, aumenta a probabilidade dela renovar o empréstimo. Então, vai aumentar a probabilidade dela ficar na ligação, mesmo que seja uma IA. Então, a taxa de desligamento vai diminuir. Correto? Então, esse aqui foi uma testagem, uma checagem de randomização em que os autores precisam meio que garantir que todas as médias vão ser iguais. Eles falam, beleza, todas as médias são iguais de todas aquelas variáveis de controle, agora beleza, agora a gente pode partir para a análise das variáveis de resposta,
que são as variáveis relevantes para análise, certo? Que são as variáveis de desempenho, por assim dizer. Ok, pessoal? Dúvida até agora? Está tudo bem aí, Caroline? Beleza. Então, tudo bem aí, Guilherme? Então, agora eu vou fazer agora um pouco analítico. Agora vai ser meio hands-on, ou seja, mão na massa, tá? Então, eu considerei que vocês já entenderam. A base de dados é essa daqui, tá? Essa base de dados tem todas aquelas variáveis que eu mostrei para vocês. Vou colocar aqui, ó. Tá? Então, essa base de dados ela acompanha o paper. Eu tinha pedido para eles divulgarem isso, né? Então, na coluna A, eu tenho todos os participantes. Na verdade, isso aqui é um extrato da base de dados, tá certo? Então, eu tenho aqui 3.000 clientes, em vez de ser 6.000. Tudo bem, é uma amostra. Tá? Essa coluna B aqui, ó, é a coluna do tratamento. Então, por exemplo, esse indivíduo aqui, ele recebeu a ligação dos underdogs, dos vendedores pouco eficientes, tá bom? Esse indivíduo aqui recebeu a ligação de uma IA que se identificou como IA depois da conversa de venda. After conversation. Esse indivíduo aqui recebeu a ligação da IA que se identificou como IA, que não se identificou como IA, perdão, without disclosure. Tá? Aí, as principais variáveis aqui de desempenho, né? A primeira, decisão de compra. 0 é se o indivíduo não renovou o empréstimo. E 1 é se o indivíduo renovou o empréstimo. A coluna D, que é o tempo de ligação, call length, em segundo. Então, aqui nós temos o tempo de ligação. E tem uma outra coluna, que ela não está, eu acho que ela está mais para cá, que é a coluna hangups, que é o fato do indivíduo ter ou não desligado. Aqui, ó, coluna Q, se o indivíduo desligou ou não o telefone, o telefonema que ele recebeu. Tudo bem? Todas as outras variáveis são aquelas variáveis que eu expliquei daquela tabela. Tá bom? Localização e assim por diante, tá? Então, vou começar a fazer algumas análises, vou fechar aqui. O software, se vocês tivessem a base de dados do software, ele é bem simples. Você clica 2 vezes aqui, ó, e aí eu tenho essa base de dados, só mudar para português, aqui, isso aqui tem em inglês. Então, assim, não é o objetivo de ensinar vocês a operar o software, mas, bom, vamos lá. O software que eu utilizo é um software que eu utilizo para dar aula, assim, né? É um software gratuito. E aí, ele é um software que ele está organizado em formato vetorial. Como assim, Marcos? Cada número é uma coluna. Essa aqui é a coluna B, essa é a coluna C, essa é a coluna D, essa é a coluna E do Excel. Se eu clicar 2 vezes aqui, eu vou ter a coluna inteira. Tá vendo a coluna aqui, ó? Opa. Com os valores aqui de cada um dos indivíduos. Tudo bem? Tá? Então, vou começar a gerar algumas informações aqui que eu acho que pode ser interessante aqui para a gente entender. Então, olha só, eu vou clicar aqui em ver gráfico das variáveis, tá? E vou colocar aqui, ó, diagrama de caixa, o box plot, né? Só que eu vou colocar ele fatorizado. Eu vou dividir o tempo de ligação, vou colocar aqui, ó, por grupo. Vou clicar em OK, e esse é o gráfico que eu tenho. E aí a gente vai começar a fazer... Ué, cadê o negócio da lupa, gente? Estava aqui. Ah, sumiu a minha lupa, peraí. Peraí.
Achei. Perdão, pessoal. Eu não sei se vocês estão me vendo. Vocês estão me vendo? Sumiu aqui minha tela, não sei o que aconteceu. Sim, a gente está conseguindo ver, só que o aplicativo saiu, o programa. Tá Saiu? só o senhor aí na tela mesmo, é? Ah, eu acho que agora eu vou compartilhar de novo. E aí eu acho que agora vai Certo. aparecer a minha tela novamente. Apareceu? Deu certo. Pronto. E voltei aqui para a minha tela antiga. Pronto. Esse é o gráfico que eu estava querendo mostrar. Então, lembrando, eu peguei o tempo da ligação, aqui, ó. Tá? Esse aqui é o tempo da ligação. Na horizontal, nós temos os valores dos tempos de ligação, então, em segundo. E essa daqui são as distribuições condicionais a cada um dos grupos. Tá bom? Beleza? Tá? Então, assim, aí eu vou começar a fazer algumas interpretações. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar, não tem problema. Tá bom? Então, primeira coisa, que gráfico é esse aqui? Esse é um gráfico chamado box plot. O que é o box plot? Ele é uma forma de visualização da distribuição dos dados. Então, por exemplo, isso daqui é a cauda esquerda da distribuição. Essa daqui é a cauda direita da distribuição do tempo de ligação, tá bom? Essa daqui é a mediana, bem aqui é a mediana, tá bom? Isso daqui é o intervalo interquartil. Aqui é o primeiro quartil dessa distribuição. Essa aqui é a mediana dessa distribuição e esse daqui é o terceiro quartil. A mediana também é o Q2, que é o segundo quartil. Tudo bem? E esse símbolo de mais aqui, que vocês estão vendo, esse símbolo de mais, é a média. A média do tempo de ligação de pessoas que receberam uma ligação do grupo 1, que são os piores vendedores. Tá? Então, essa daqui é a distribuição das pessoas, do tempo de ligação das pessoas que receberam uma ligação dos piores vendedores. Essa é a distribuição dos melhores vendedores. Essa é a distribuição da IA, que não se identifica como IA. Essa é a distribuição da IA que se identifica como IA antes da conversa de vendas, aqui depois da conversa e aqui depois da decisão. Tudo bem? Então, padrões descritivos de estatística que eu começo a perceber. Bom, eu começo a perceber o seguinte, que o tempo de ligação desses 4 grupos aqui é igual. Concorda? Como assim igual? Essa média aqui, ó, parece ser igual a essa média aqui. Parece ser igual a essa média aqui. Parece ser igual a essa média aqui. Falo que parece, precisa fazer um teste formal. Mas parece, concorda? Parece. Aonde está a diferença? A diferença está aqui e aqui. Beleza? Que grupo é esse? Esses são os piores vendedores. Então, ou seja, quando você tem vendedores humanos que são os piores, são vendedores ruins em termos de desempenho, tá? Em média, o tempo de ligação é menor. Esse vendedor não consegue, ele parece que ele não consegue segurar o cliente no telefone igual os outros grupos. Segundo, a IA funciona? Funciona dependendo de como você apresenta a IA para o cliente. Como assim? Ué, se você coloca a IA, para se identificar como IA antes da conversa de vendas, o que acontece com a média do tempo de ligação? Desaba, não é isso?
porque alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa acontece na cabeça do cliente, depois eu vou explicar o que é, que faz com que o tempo de ligação caia. Beleza? Então, ó, já achamos duas coisas. Quando a IA se identifica como IA, antes da conversa de vendas, as pessoas são mais propensas a desligar o telefone. Número 2, o tempo de ligação é menor. Eu presumo que isso também pode influenciar a renovação de empréstimo, concordam? Faz sentido? A taxa de renovação. Então, vamos ver como isso influencia. Tá tudo bem até agora, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Tudo bem, tá ótimo. Vamos lá. Aí, vou pular as estatísticas, eu vou só para essa análise aqui, que é uma análise descritiva, para vocês entenderem o impacto que isso tem na taxa de renovação de empréstimo. Então, essa variável aqui é o que eles chamam de taxa de compra, que é a compra do empréstimo, de fato. Tá bom? Quando é aquele 0 ou 1, se a pessoa renovou ou não renovou o empréstimo. Tá? Então, aqui, ó, quando as pessoas recebem ligação dos piores vendedores, a taxa de renovação é de 4,9%. Quando elas recebem uma ligação dos vendedores proficientes, a taxa de renovação é 25,1%. Quando elas recebem ligação da IA que não se identifica como IA, a taxa de renovação é de 23,7%. Agora, quando a IA se identifica como IA antes da conversa de vendas, a taxa de renovação é de 4,8%. Existe uma queda de 80%, quase, na efetividade, ou seja, a distância desse número para esse é de 80%. Há uma queda de 80% na taxa de renovação de empréstimo, quando a IA se identifica como IA antes da conversa. Ok? Quando a IA se identifica como IA depois da conversa, essa taxa é de 11%, e quando ela se identifica como IA depois da conversão, é de 23,2%. Conclusões. Vocês estão vendo isso daqui? Isso aqui é uma barra, né, que mostra o percentual. Isso daqui é o quê? Isso daqui é o intervalo de confiança. Tá bom? Para esse estimador, que é a taxa de renovação. Então, por exemplo, apesar de 23,7% ser nominalmente menor do que 25,1%, esses valores são estatisticamente iguais, porque eles estão dentro do mesmo intervalo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando a IA não se identifica como IA no processo de vendas, o desempenho dela na taxa de compra é estatisticamente igual aos melhores vendedores que você tem no seu banco. Ficou claro? Beleza? Alguém comentou aí, deixa eu ver os comentários. Tudo bem. Beleza, recebi a mensagem do suporte aqui. Eu só quero saber se tem muita gente na sala. Tem muita gente na sala acompanhando ou não? Só para eu ter uma ideia. Beleza. Se eles tiverem alguma dúvida, fala para eles falarem aí, tá? O pessoal que tiver presencial. Aí é o seguinte, então, ou seja, quando a IA não se identifica como IA, o desempenho dela na conversão é igual aos melhores vendedores. Ou, alguém pode falar assim, isso é um dilema ético, né, professor? Tipo assim, aí, você vai estar usando IA, as pessoas não sabem, então é IA. Agora, quando ela se identifica também depois da conversa, aí você não tem o problema, né? Você está revelando a IA, mas você está revelando depois da conversa de vendas, o desempenho também é estatisticamente igual. Ele está dentro do mesmo intervalo de confiança. Olha aqui. Ó. Então, em termos de conversão, temos 3 grupos estatisticamente iguais. Melhores vendedores, IA, que não se identifica como IA,
e IA que se identifica como IA depois da conversa de venda. Então, primeira conclusão, a IA pode desempenhar tão bem quanto os seus melhores vendedores, e ela pode desempenhar tão mal quanto os seus piores vendedores, porque esse valor aqui é igual a esse, vai depender da forma que você apresenta a IA para o consumidor. Ok? Boa pergunta da Ana Cláudia. Ana Cláudia fez, muito bom. Mas como fica a questão ética, caso não se identifique e ou depois do fechamento? A questão essa é uma questão complicada, mas também tem um problema, né? Eu não sei se você é do comportamento do consumidor. Tem alguém do comportamento do consumidor aqui? Na área de comportamento do consumidor? Então, na área de comportamento do consumidor, existe um negócio chamado priming, que é o efeito de enquadramento. Priming effect. Então, alguma coisa acontece com o sistema de crenças do consumidor e ele fica mais propenso a desligar o telefone quando ele sabe que é uma IA que está se identificando como IA. Concorda? Beleza? Então, agora vamos identificar o que é. Aí, o que eles fizeram? Eles falaram, não, beleza, fizemos a pesquisa sim, só que, além disso, a gente fez o seguinte. Deixa eu descer aqui. E aí eu sugiro, pessoal, quem quiser mandar um e-mail para mim depois, eu mando esse material, vocês terem a base de dados em casa. Essa é uma pesquisa, ela é muito relevante na área de marketing, foi publicada em 2019, ela tem mais de 1.500 citações. Então, é a primeira pesquisa que testa a efetividade da IA no processo de vendas, tá bom? Então, continuando. Então, o que eles fizeram? Eles falaram assim, beleza, a pessoa recebe uma ligação. Aí ela recebe uma ligação, ela pode renovar ou não o empréstimo. Beleza. Logo depois, se a gente tiver um sistema de feedback em que a gente colete os dados de percepção desse indivíduo a respeito do atendimento que ele acabou de receber. Certo? Então, olha só. Depois da ligação de vendas, os consumidores que responderam ao telefonema receberam uma pergunta por meio do sistema de avaliação automática. Todo mundo conhece esse sistema de avaliação automática. Às vezes você liga, sei lá, para uma companhia aérea, liga para um banco, o cara termina o seu atendimento, ele fala assim, olha, eu preciso que você fique na linha para poder avaliar meu serviço. Já ouviram falar disso, né? Aí você fica na linha e dá uma pontuação. Tá? Esse é o sistema deles. Tá? Então, os consumidores foram perguntados para avaliar a satisfação com relação aos agentes de serviço, com relação a duas dimensões, só duas perguntas básicas. E aí eles perguntavam o seguinte: primeiro, sabe esse agente de serviço aí que acabou de te atender? Eu queria que você avaliasse ele numa escala de 1 a 10 com relação ao nível de empatia que você acha que esse agente de serviço tem. Sendo 1, quando você estivesse mais insatisfeito, e 10, quando você estivesse mais satisfeito. Tudo bem? A segunda pergunta, sabe esse agente de serviço aí que você acabou de receber uma ligação? Eu quero que você avalie ele de 1 a 10, sendo 1 mais insatisfeito e 10 satisfeito, com relação a conhecimento. Conhecimento sobre o produto, conhecimento sobre o produto financeiro que está sendo comercializado. E aí a pessoa ia lá e dava uma pontuação. O que aconteceu? Vou mostrar para vocês os dados. Então, essas aqui são as médias condicionais, que eu tenho os diferentes grupos aqui, ó, tá? De cada uma das variáveis. Essa daqui, ó, é o conhecimento subjetivo, essa daqui é a empatia subjetiva. Então, olha só o que acontece. Quem foi atendido pelos piores vendedores, a média do nível de empatia deu 3,03. Pelos melhores vendedores, 8,04. Pela IA, que não se identificava como IA, 7,8. Pela IA, que se identificava como IA antes da conversa, 3,0. Depois da conversa, 5,0. E depois da decisão, 5,4. Ou seja, a empatia é menor
quando a pessoa recebe ligação de agente de serviço humano que performa abaixo da média. A empatia também é menor quando a IA se identifica como IA antes da conversa. E empatia não, desculpa. O conhecimento subjetivo. A empatia está aqui embaixo. Mas, assim, o resultado se alinha, porque os níveis de empatia também são mais baixos, 5,1 para os piores vendedores e 4,0, ainda menor quando a IA não se identifica como IA. Certo? Então, olha só que interessante. Se a pessoa é atendida por uma IA que se identifica como IA, os níveis de empatia e percepção de conhecimento subjetivo, ou esse agente de serviço sabe o que ele está vendendo, sabe sobre o que ele está falando, o nível de percepção é mais baixo. Tudo bem? Agora a gente precisa fechar o elo causal, né? E aí, qual que é o elo causal? O que eles fizeram? Eles falaram assim, bom, agora que a gente tem os dados do que está na cabeça do cliente, a gente tem os dados de comportamento, é o que o cara fez. E a gente coletou os dados também que estão na cabeça dele, né? De percepção, que é o nível de empatia e tal. A gente faz um teste de mediação para saber se isso que está na cabeça dele influenciou o comportamento dele. E aí eu não sei quantas pessoas tem aqui, eu tenho um número tanto bom, mas alguém aqui sabe o que é mediação, dessa galera que está acompanhando? Pessoal aí sabe? Já ouviram falar de mediação ou não? Sim. A gente pode fazer o teste de mediação parcial ou mediação total, né? Analisando os efeitos que a variável independente, aí no caso, enfim, a avaliação que foi dada, né? E com a variável dependente, que é a nota final, a variável dependente, que no caso vai ser o do sujeito, a empatia ou o conhecimento, né? E a independente vai ser o cenário. Mas o que é a mediação? Você consegue explicar para a gente, formalizar a explicação da mediação? Só tem que ver qual é a variável mediadora aqui. Deixa eu pegar o Vou usar uma analogia para explicar o que é mediação, tá bom? Então, imagina o seguinte, imagina que você precisa ligar o fogo do seu fogão, tá bom? E aí você vai lá e gira a boca do fogão. Só que, tipo assim, e aí vai lá e quando você gira, vai gerar faísca. Só que se você só vai ter fogo de fato, não, Catiane, isso é moderação, tá bom? Moderação. A mediação é diferente. Você vai ter só fogo de fato se você tiver o gás. Se você não tiver gás, não vai acender a chama. Tudo bem? Então, a mediação é um driver invisível. Tá? Eu estou falando invisível porque, tipo assim, o que a gente... E agora eu vou fazer vou conectar essa analogia à pesquisa, né? Porque a gente está observando uma coisa. O que o Guilherme falou? Muito bem, né? O que a gente está observando? O cara desligar o telefone. Certo? Ou o cara não comprar, ou o cara não renovar o empréstimo. Isso são variáveis observáveis do comportamento. Tudo bem? Só que alguma coisa fez para direcionar esse comportamento. Esse é o driver. Esse é o gás. Então, eles fazem um teste de mediação, e aí eu vou para a figura lá embaixo, para poder explicar a cadeia de efeito, justamente para chegar... Cadê? Um pouco mais aqui em cima, se eu não me engano. Aqui, ó. Mecanismos comportamentais. Toda vez que você lê mecanismos, o cara está usando o teste de mediação, tá bom? Mecanismos comportamentais para os efeitos negativos da divulgação da inteligência artificial. Para compreender o mecanismo comportamental, nós aumentamos o experimento de campo com dados subjetivos, né? E aí nós coletamos duas perguntas, né, de questionários, que são aquelas duas perguntas que eu
vou identificar aqui em cima, né? Que são o nível de conhecimento e a empatia sentimental. A figura 3, que eu vou mostrar ali embaixo, reporta os resultados de um teste de mediação formal com 5.000 replicações. Então, isso é básico, né, da mediação, é um procedimento padrão. Você vai lá e replica aquela análise 5.000 vezes para saber se aquele efeito ele se mantém no longo prazo, tá bom? Os resultados confirmam que, comparado ao grupo que não há a divulgação da inteligência artificial, quando você revela a inteligência artificial antes da conversa, você reduz significativamente o conhecimento percebido e a empatia com relação à inteligência artificial, e por meio dessas duas rotas de mediação, isso diminui o tempo de ligação e as taxas de compra. Aqui, ó. Esse é o modelinho que eles testaram. Então, quando você revela a identidade da IA antes da conversa, você tem uma redução, o coeficiente é negativo e significativo. Você tem uma redução no conhecimento percebido. E você tem uma redução, isso aqui é negativo e é significativo. Você tem uma redução na empatia percebida. Isso, por sua vez, vai direcionar o tempo de ligação e, por sua vez, vai direcionar a renovação de empréstimo. Tudo bem? Essa é a pesquisa. E esses caras fizeram. Alguém pode falar assim, beleza, professor, agora, por que a empatia é mais baixa, né? Como você pode mudar a empatia? Aí é outro problema de pesquisa. Aí a gente vai para as outras perguntas de pesquisa. Mas, assim, queria fechar essa primeira parte, fechando o elo, né? Mostrando para vocês como a IA pode ou não ser usada num processo de vendas estruturado de renovação de empréstimo. Logicamente, sim, algumas vantagens. Assim, é fácil usar a IA nesse contexto porque são vendas estruturadas. Talvez o efeito da IA seja diferente se eu for comprar um produto complexo, um carro. Beleza, concordo. Tem que fazer o teste. Tem que saber se funciona assim lá também. Tá? Mas, enfim, essa é a primeira pesquisa, uma pesquisa sistemática. Oi, pode falar. Só, eu estou vendo aqui que eles usaram, acho que o nível de significância de 10%, né? Não. Isso aqui é o erro padrão. Ah, é o erro padrão? Tá. Não é a significância. Foi trabalhando com P de 005. Esse aqui. Porque aqui, tem os Aí três deu asteriscos 000, aqui, né? provavelmente deu 000 aí, né? Como a gente tem os três asteriscos aqui, foi isso aqui é o erro padrão. Ah, tá. Pessoal aí que está acompanhando, além do Guilherme, que está acompanhando pelo chat, ficou claro? Entenderam? Alguém tem alguma dúvida ou algum comentário? Tudo bem. Então, tá bom. Eu já falei sobre essa pesquisa, que é uma pesquisa internacional. Agora eu vou falar sobre a nossa pesquisa do nosso grupo, que também usa IA no processo de venda. E aí retrata mais a experiência brasileira, né? Eu vou resumir rapidamente aqui a pesquisa. Então, essa pesquisa foi desenvolvida em cooperação com pesquisadores do INSPER, em São Paulo, e o professor Colin Gabler, da Auburn University, nos Estados Unidos. E ela foi realizada em cooperação com uma empresa chamada 8D Hubify, que é uma empresa conhecida da área B2B de marketing, aí em São Paulo. Tá bom? O Fábio é dono da empresa, é CEO da empresa. Desculpa, é um dos sócios, não é CEO, é um dos sócios da empresa, e ele fez mestrado no INSPER, e esses são os resultados do mestrado dele. Tá bom? Então, o título da pesquisa é Inteligência Artificial, Chatbot de Inteligência Artificial ou Landing Pages Estáticas. Todo mundo sabe o que é landing page? Estou ouvindo falar? Então, a landing page é um microsite, né? É uma estrutura fixa de
coleta de informação dos clientes é muito usado em produto digital, no funil de vendas, tá bom? Então, a gente tinha uma hipótese que talvez utilizar a automação no processo de venda fosse relevante para, enfim, gerar mais conversão do que utilizar a landing page tradicional, tá bom? E aí, existe uma questão relevante na área de B2B, que é aquisição de leads. Então, quem é da área de marketing, quem já ouviu falar, quem é da área de B2B, já deve ter ouvido falar de lead, L-E-A-D. Então, leads são contatos de vendas que você adquire, né? Que você coleta, contendo informações, e você vai nutrir esses contatos com conteúdo informacional até ele chegar a comprar de você. E a geração de lead é um passo necessário nos passos tradicionais da jornada do consumidor, porque os gestores precisam desenhar soluções digitais efetivas para melhorar a experiência do consumidor. No Brasil, especificamente tratando sobre o comércio, né, conversacional, o WhatsApp é muito usado na estrutura de venda. Então, não é no mundo todo, gente. No Brasil, a gente gosta de usar o WhatsApp para fins comerciais e para fins individuais. Tá? Então, você está num projeto de pesquisa, você está no WhatsApp, você está em grupos de WhatsApp para compartilhar informação, as empresas vendem via WhatsApp, geram conteúdo informacional via WhatsApp, tá bom? Isso é muito relevante no Brasil. E aí, além disso, a América Latina possui um dos maiores fluxos de uso do WhatsApp no mundo, tá? Ao lado, tendo aí Brasil e México como principais representantes. Ao mesmo tempo, existe uma preocupação da literatura acadêmica sobre agentes conversacionais ao longo do tempo. Esse aí é o crescimento, em termos de volume, ano a ano, crescimento basicamente exponencial sobre o uso de agentes de conversação ao longo do tempo. Beleza? Então, de forma geral, para sumarizar tudo que eu tenho falado, que eu venho falando, tecnologias de IA possuem o potencial para transformar vários aspectos de funções relacionadas ao marketing, como comércio, produção, operações e serviço. A função de vendas, especificamente, o marketing, foram funções que mais se beneficiaram da incorporação da IA nos negócios. Pequenas e médias empresas reconhecem os benefícios, especialmente em aplicações de chatbots para funções de serviço e suporte ao consumidor final. E o uso do chatbot, da automação, é uma vantagem competitiva, pode ser uma vantagem competitiva para pequenas e médias empresas, porque são soluções rápidas, práticas, automatizadas e de custo baixo. Tá? Então, essa é uma alternativa clara, você utilizar IA e utilizar automação no processo de venda. Nós fizemos uma revisão de literatura e a nossa pesquisa ela se encaixa na incorporação da inteligência artificial, na incorporação da inteligência artificial na jornada do consumidor. É um trabalho empírico, é um trabalho experimental e aplicado aí no contexto do Brasil, de certa forma inédito. Tá? Então, como é que foi feita a pesquisa? Nós fizemos 3 experimentos online, 3, com recursos provenientes da empresa. Fizemos colaboração com essa empresa de marketing B2B e os indivíduos eles não sabiam que eles estavam participando de um experimento. Basicamente, funcionava assim. Tá? O objetivo era testar a efetividade do WhatsApp, da IA no WhatsApp, da automação no WhatsApp, contra uma landing page tradicional. Então, a empresa investiu dinheiro, 50% do investimento dela. Quando ela investiu, ela falou, 50% do fluxo gerado por esse dinheiro, você vai jogar esses clientes para a landing page. E os outros 50% você vai jogar para a aplicação no WhatsApp.
E aí a interface era basicamente as mesmas, a gente coletava as informações dos clientes, a principal variável dependente era a conversão, ou seja, se de fato as pessoas converteram. O que seria a pessoa converter? No experimento piloto, a gente não restringiu o acesso. Por exemplo, tanto pessoas que usavam notebook como usavam o smartphone poderiam estar expostas a esse tipo de propaganda e, assim, entrar no fluxo do experimento. No experimento 2 e no experimento 3, nós restringimos o fluxo apenas para pessoas que usavam o smartphone. Tá bom? Então, no experimento piloto e no experimento número 1, as pessoas foram realizadas na plataforma da Meta, Facebook, as pessoas que entravam tinham que registrar os dados, eram compradores B2B, para baixar um e-book informacional sobre a empresa. Então, todo mundo sabe, né, que o e-book é a primeira etapa no funil de venda. Você gera conteúdo informacional, já devem ter visto aí, o cara que vende produto e tal, estou divulgando meu e-book gratuito, etc. e tal, deixe seus dados. É isso. Tá? E no experimento 2, que foi realizado na plataforma do Google Ads, o objetivo era pegar os dados e esses clientes B2B iriam testar um software ERP, de automação de marketing voltado para a empresa. Tá? Ainda estamos na etapa de pré-compra do funil, mas é algo mais na frente do funil de marketing, que aí a pessoa vai testar um software, né? Enfim, uma coisa mais complexa do que baixar um e-book. Tudo bem? Então, como é que foi feito o experimento? Eu vou mostrar aqui. Foi feito na Hubify, empresa com 110 empregados, né? 110 empregados e 80 clientes. Foi investido aproximadamente R$20 mil nas campanhas para avaliar a efetividade. Foi um estudo piloto, 2 experimentos. Também fizemos entrevistas, mas isso foi feito na fase de revisão do paper. O paper está em submissão para um periódico internacional. Tá bom? Então, essa daqui é a estrutura do experimento número 1. Tá? Então, 50% do investimento foi feito aqui, 50% foi feito aqui. Então, as pessoas desse investimento aqui eram direcionadas para uma landing page e as pessoas aqui eram direcionadas para um bot no WhatsApp que ia coletar os dados. E aí, a estrutura basicamente é a mesma dos anúncios. Tá vendo? Esse aqui é o anúncio que direcionava as pessoas para a landing page. A pessoa clicava em baixar e entrava na landing page. Esse aqui é o anúncio que direcionava as pessoas para o WhatsApp, na plataforma da Meta. Mesma coisa. O texto é o mesmo, a arte é a mesma, o texto é o mesmo, a arte. A única coisa que diferencia é aqui, a pessoa clica em baixar, aqui ela clica em pedir agora, vai ser direcionada para o WhatsApp, e aí aqui é a landing page, e aqui é o bot no WhatsApp. Tá bom? Essa era a landing page. Essa aqui era a landing page. E essa daqui era a aplicação no chatbot da empresa Hubify. Tá vendo? Olá, Gabriel, estamos quase lá para entregar o e-book. Entregava o e-book, a pessoa dialogava, enfim. Ok? No exemplo 2, era um teste do software ERP. Era a mesma lógica do experimento. A diferença é que o contexto, a gente variou a plataforma. A gente fez no Google Ads. Vamos variar a plataforma, porque talvez, enfim, o resultado que a gente teve foi por conta da plataforma. Né? E aí aqui a gente usou anúncios do tipo Google Ads, Display, e aqui anúncios do tipo de busca, né, de Search Type. E aí o direcionamento no experimento era o mesmo. Essa daqui é a landing page, está vendo? Aqui a pessoa tinha que deixar não só o e-mail, mas ela tinha que deixar outros dados e clicar em iniciar o teste grátis. Aqui ela entregava, tá vendo? Ela entregava aqui os dados e no final ela recebia um link. Então essa daqui é a condição de WhatsApp, do chatbot. Isso aqui é uma ferramenta de automação, de IA. Tá bom?
Então, o que acontece? Em termos de resultado, isso aqui, gente, é uma pesquisa muito simples, teste AB. A gente está comparando proporções. Como assim proporções? Proporções de conversão. O que é conversão? O fato da pessoa deixar os dados. Então, aqui, por exemplo, ó, foram gerados 4.940 leads, 66 converteram, 1,33% na condição de chatbot. Aqui foram gerados 4.608 leads, 16 converteram na condição de landing page. Essa diferença entre proporção é significativa. Esse aqui é o teste quadrado. Tá? E aqui os dados do experimento 2, o experimento 1, eles revelam que houve 4,1 mais conversões na condição de inteligência artificial. No experimento número 2, mesma lógica, 6 vezes mais conversões. Então, o que a gente está mostrando aqui é que no fluxo comunicacional B2B, a automação via chatbot no WhatsApp, ela gera mais conversão. Tá? Ela é capaz de gerar mais conversão de maneira resumida, né? Na plataforma Meta, a condição de WhatsApp é uma conversão para cada 76 não conversões. A landing page é uma conversão para cada 287. Na plataforma Google, eu tenho uma conversão para cada 84 não conversões. E no landing page, uma conversão para cada 452 não conversões. Resultados são importantes porque eles mostram como a IA também pode ser usada. Professor, você falou do estudo piloto porque ele não está aqui, né? Essa apresentação pediram para a gente tirar o estudo piloto, mas assim, a IA, se ela for usada sem restrição da plataforma, assim, eu vou impulsionar uma campanha e na impulsionamento da campanha eu falo assim, olha, não restrinja a fonte, tipo assim, a fonte o dispositivo da pessoa. Tanto pessoas que estão no notebook, quanto pessoas que estão no smartphone podem visualizar esse anúncio. Quando a IA é usada assim, ela não é mais efetiva ela é estatisticamente igual à ferramenta tradicional. Foi o teste piloto. Agora, quando você usa a IA no processo de venda e restringe a IA para ser usada no bot, no WhatsApp, somente para indivíduos que estiverem usando smartphone, ela é mais efetiva que os mecanismos tradicionais, como a landing page. Tá bom? Então, os resultados são importantes porque mostra, né, de maneira com evidência empírica, que a IA pode gerar até 500% mais de leads de venda que métodos convencionais para atingir usuários de dispositivos móveis. Os resultados são importantes para pequenas e médias empresas que sempre lutam aí para tentar aumentar a receita e encontrar formas de aumentar a receita. E, além disso, a gente rodou algumas entrevistas, a gente já gerou as categorias e tal, que foi uma indicação dos revisores do periódico internacional que a gente submeteu. Bom, de maneira geral, essa foi a pesquisa. Eu acho que finalizo as duas apresentações e aí a gente tem um tempinho ainda. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, esses são meus contatos. E eu estou à disposição se tiverem algum questionamento. Obrigado. Uma pergunta aqui no chat. Deixa eu abrir aqui. Não, só um agradecimento. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta, comentário? Obrigado, Guilherme. Pessoal que está aí presencial na USP, não tem acesso, enfim. Acho que o Guilherme abriu o microfone. Uma dúvida, sim, Marcos. Esse trabalho que vocês fizeram agora, ele foi financiado com um projeto de pesquisa? Vocês estão em parceria com alguma empresa? Estão envolvendo mestrando, doutorando? Ou tu mesmo que estás encabeçando o projeto, assim, ou participando de um projeto maior? Não, esse trabalho, essa pesquisa ela foi feita pelo Fábio, que é primeiro autor,
E o Fábio, ele é mestre pelo INSPER, essa é a pesquisa de mestrado dele, né? Assim, e eu ajudei a orientá-lo no desenho do experimento, em companhia com a Juliana Isabela, que é minha colega de profissão e de pesquisadora também do INSPER, e orientou o Fábio no trabalho, e tem o professor Colin também. E o dinheiro para fazer os experimentos veio da empresa, porque ele é dono da empresa, né? Ele é proprietário da empresa. Sim, acho que mais é isso, porque eu tenho trabalhado também com experimentos, né, na parte de comércio eletrônico, mas acaba que, mesmo a gente fazendo os check manipulations, né, a questão de realismo, o site a gente acaba desenhando um site, colocando alguns comentários, né, de outras pessoas e tal, né? Então acaba que limita muito, né? E no caso do Fábio, por ser o proprietário e realmente conseguir testar os dois tratamentos ali, né? Botando a questão realmente da landing page e do chatbot para ver qual dos dois seria mais efetivo, é algo que que tu tem uma questão enfim, de experimento de campo mesmo, né? Diferentemente enfim, de um estudo de laboratório, né? Ou de um quase experimento, enfim, né? Bem, obrigado. Isso foi bom porque ele tem acesso, tem o dinheiro também, tem o dinheiro do cofre lá da empresa para poder investir. Então, a gente rodou mais de uma vez, é mais de um experimento. Eu acho que isso foi bastante produtivo nesse sentido. Obrigado. Restante do pessoal, temos alguma pergunta? Obrigado, Caroline. Restante do pessoal que está na sala, ou eventualmente o pessoal que também está presencial. Alguma pergunta, dúvida sobre a pesquisa, sobre IA, como usar, como não usar IA? Estou à disposição, a gente não tem tempo ainda. Perfeito. Bom, então... Gabriela. Tá. Duas perguntas aqui. Então, a Catiane perguntou o seguinte: eu configuro IAs para atendimento. Seria bom ensinar o cliente antes a usar a IA? Eu acho que seria. Não só ensinar, mas também como diminuir as crenças que eles têm com relação à IA. Como eu mostrei lá nos resultados da primeira pesquisa, as pessoas tendem a ter um nível de empatia menor com a inteligência artificial e tendem a ter a percepção de que a IA tem menos conhecimento daquilo que ela está tratando. Então, um moderador importante seria você utilizar formas de reduzir essa percepção, esse impacto negativo durante o processo de atendimento, porque senão você vai incorrer em um problema em que as pessoas podem ter baixos níveis de confiança na tecnologia. Sobre a pergunta da Gabriela, professor, quando eu penso em empresas que estão ingressando no mercado, são recentes e não possuem consolidação. O senhor acha que esses resultados poderiam ser diferentes? Como assim não possuem consolidação? Assim, a gente fez um experimento nas plataformas Google, né, e na Meta, com dados agregados, e é importante destacar que é no mercado B2B, né? Então, esses resultados eles são restritos ao mercado B2B, empresas de marketing B2B, e é uma aquisição diferente de outro mercado B2B, por exemplo. Eu acho que mais pesquisas são necessárias para descobrir como que a IA pode influenciar em diferentes contextos. Eu acho que influencia não só em diferentes contextos, mas como a IA é desenhada. Então, existe um tema de pesquisa chamado antropomorfização, que é você utilizar a inteligência artificial com formas humanas para diminuir o impacto negativo que a IA possa vir a ter nos indivíduos, em questão de percepção. Não sei se eu respondi tudo, depois você me avisa aí, tá? Se ficou claro. Beleza, Gabriela.
O Francisco perguntar uma discussão sobre a classificação das IAs e a quântica que está chegando. Não diria que o WhatsApp Business é considerado uma IA, mas assim, uma automação, né, derivada da IA. A gente pode entrar numa discussão mais técnica em que você fala assim, pô, isso aí não é IA. Assim, por quê? Não, porque ela não é desenhada para ser uma inteligência de fato, né, que vai fazer comunicação um a um. É só uma automação de captura de dados. Tudo bem, faz sentido, mas a automação é o primeiro passo da IA, né, quando você coloca o pé dentro d'água. Mas você tem razão nesse sentido, tá? É a primeira etapa. Você tem coisas mais complexas em termos de IA também. Obrigado aí pela pergunta. Bom, acho que a gente está chegando ao fim da apresentação. Vou deixar aqui meus contatos mais uma vez, para quem, enfim, quiser entrar em contato. Queria agradecer aí a atenção e interesse de todo mundo. E foi um prazer. Obrigado, pessoal.